Boa noite, senhores vereadores, o público aqui presente, o pessoal que nos assiste pela internet, funcionários da casa. Peço, senhores vereadores, por favor, desliguem os telefones. Peço à vereadora Danila que faça a leitura da Bíblia e o vereador Luiz Ribeiro que faça a oração da noite. Cumprimento ao público presente com boa noite, os amigos vereadores, vereadora, os internautas de casa, a mesa diretora. Quero fazer a leitura aqui no Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Cumprimento a todos os presentes, aos internautas, mais uma vez aqui reunidos em nome do Pai. Nós vamos rezar um Pai Nosso, não só em agradecimento, mas pedindo para que Deus conforte todas as pessoas que estão acamadas, que a gente, hoje eu fiquei sabendo de 2 pessoas, parentes meus, que estão muito ruins, e é muito difícil a gente passar por uma situação de doença. Então vamos pedir para que Deus proteja todos os doentes e a família deles. Vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço à secretária que confirme o quórum para dar início à sessão. A lista não vem. Quarta sessão ordinária, aos 5º dia do mês de fevereiro de 2026, lista de presença. Danila Souza Silva, presente. Danildo Rodrigues dos Santos. Presente. Francisco Simbal Alves de França. Presente. Júlio Berto Borges de Oliveira. Presente. Lorival Lourenço Ribeiro. Luiz Carlos Ribeiro. Presente. Matheus Ananias Ferreira. Maurício Pereira Leão. Presente. Tainara Santos da Silva Cruvinel. Presente. Sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Matheus Ananias. Boa noite a todos que nos assistem, público presente, senhores vereadores.
Gostaria que o senhor presidente consultasse o plenário para suspensão da ata, pelo motivo de ter sido uma extensão muito cumprida ontem. Nós já está meio atrasado. No mais, muito obrigado. Eu consulto o plenário pela suspensão da ata. Os vereadores concordam nesse como estão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de voto. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores concordam nesse como estão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Vamos para o expediente. Peço ao secretário que faça leituras de ofícios e correspondências. Ofício de número 07, 2025, gabinete do vereador Danildo Rodrigues dos Santos. A secretária municipal de saúde, setor de transporte, prezado secretário responsável, o assunto: solicitação de cumprimento de trajeto domiciliar, volta para que todos os carros da saúde, ao retornarem, deixarem os pacientes em suas residências. Cumprimentando-os cordialmente, venho por meio deste solicitar o empenho e a regularização do transporte de pacientes da saúde que retornam de tratamentos, exames ou consultas em outros municípios. Chegou ao nosso conhecimento que diversas ocasiões os pacientes têm sido deixados em pontos centrais, postos de saúde, não sendo levados até seus domicílios após longa viagem de tratamento exaustivos. Solicitamos que seja determinado ao motorista da Secretaria de Saúde que, ao retornar à cidade, realizem o desembarque dos pacientes em suas respectivas residências, prezando pela segurança, humanização do atendimento e, principalmente, considerando a limitação física e vulnerabilidade de idosos, crianças e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O transporte seguro até o domicílio é essencial para o bem-estar do usuário e para a eficiência do serviço de tratamento fora do domicílio. Agradeço antecipadamente pela atenção e aguardo um posicionamento favorável sobre essa solicitação. Vereador Danildo Rodrigues dos Santos. Requerimento. Não, moção de aplausos, de número 001 de 2026, aos agricultores da região de Montevidéu. Vereador Danildo Rodrigues dos Santos. Requerimento de número 015, que requer envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando do mesmo gestão junto ao setor competente, estudos de viabilidade de realização de reajuste salarial para os motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 3.300. Vereador Danildo Rodrigues dos Santos. Requerimento de número 016, que requer o envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando do mesmo gestão junto ao setor competente, estudo de viabilidade de instalação de cobertura para o gerador de energia elétrica do Hospital Municipal Dona Zebina. Vereador Danildo Rodrigues dos Santos. Requerimento de número 017, que requer o envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando do mesmo gestão junto ao setor competente, estudo de viabilidade que seja realizada a identificação visível dos transportes universitários, sendo o nome da cidade de forma clara e padronizada. Vereador Maurício Pereira Leão. Requerimento de número 018, que requer o envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando do mesmo gestão junto ao setor competente para informações e providências imediatas quanto à entrega dos kits escolares destinados aos alunos da rede pública de ensino. Vereador Maurício Pereira Leão. Requerimento de número 019, que requer envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando o mesmo gestão junto ao setor competente, estudo de viabilidade para o pagamento do adicional de periculosidade aos profissionais responsáveis pela limpeza da Unidade Estratégia de Saúde da Família, ESF, dos municípios. Vereador Matheus Ananias Ferreira. Requerimento de número 020, que requer o envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando do mesmo gestão junto à empresa Equatorial
no sentido de viabilizar a instalação de um transformador de energia elétrica para a Escola Municipal Armando Gomes da Fonseca. Vereador Matheus Ananias Ferreira. Vamos agora para a ordem do dia. Peço à secretária que faça leitura de matérias do objeto de liberação pela ordem numérica. Projeto de lei de número 001 de 2026, que institui o Programa da Recuperação Fiscal Refis 2026 do município de Montevidéu e da outras providências. Poder Executivo Municipal. O projeto de lei de número 001 de 2026 está em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam com eles como estão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Ou talvez alguém não quis manifestar falando desses projetos aqui, que ele já foi votado, só para entender o pessoal de casa, que ele já foi votado em primeiro turno e já foi entrado em discussão. Talvez alguém não quis comentar. Tá bom? Muito obrigado. Projeto de lei de número 002 de 2026, que dispõe sobre a fixação do vencimento piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias e da outras providências. Poder Executivo Municipal. O projeto de lei de número 002 de 2026 está em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam como estão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de número 003 de 2026, que dispõe sobre a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos municipais do Poder Executivo e Legislativo, efetivos, comissionados, ativos e inativos, pensionistas e aos agentes políticos do Poder Executivo e Legislativo do município de Montevidéu e da outras providências. Poder Executivo Municipal. O projeto de lei de número 003 de 2026 está em discussão. Pela ordem. Pela ordem da vereadora Danila. Quero cumprimentar a todos com boa noite. Esse projeto ele estava em suspensão de 24 horas, onde todos os vereadores aqui desempenharam para estar pedindo em pauta, né, a regulamentação, que o projeto viesse separado, né, que essa é a revisão geral do IPCA, ela é de 4,26% para todos os servidores do município. Mas, infelizmente, os professores também estão nessa regulamentação de 4,26%. E eles, além de ter o direito dessa revisão geral do IPCA, eles têm o direito ao subsídio e o piso salarial, que hoje é de 5,4%, que é uma verba destinada pelo MEC. Então, ele não veio separado, ele veio junto. Porém, o Executivo mandou desta forma para a Casa de Leis, a gente não tem o poder de alteração. Amanhã haverá uma reunião às 8 horas da manhã no gabinete, como a vereadora Tainara falou. Todos os vereadores, os professores estão aí convidados para participar, para que o prefeito mande ao Executivo a regulamentação do piso salarial desses professores que precisam aí que seja cumprida a lei dos 5,4% da verba que vem pelo MEC. Meu muito obrigado e peço desculpas aí. O projeto de lei de número 003 de 2026 continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do vereador Maurício Leão. Senhor presidente, boa noite aos colegas vereadores, boa noite ao público presente, boa noite ao público que nos acompanha pela internet. Só para complementar, vereadora, que nós votamos, a gente votando esse projeto aqui, ele não impede nada de o prefeito mandar para cá o reajuste do piso salarial dos professores. Não é porque nós vamos votar a inclusão dos professores aqui que depois vai impedir deles receber o reajuste. Não, isso aqui não tem nada a ver. Esse projeto é um e o de reajuste do piso é outro. Esse aqui é obrigatório, né? Só para fazer essa ressalta aí. O projeto de lei de número 003 de 2026 continua em discussão. Pela ordem da vereadora Danila. Vou citar um exemplo. Ontem a gente foi votado aqui o piso do Conselho Tutelar.
dos agentes comunitários de saúde e endemias que veio separado. Então, a gente pede, né, a análise aí do Executivo, que amanhã tenha êxito nessa reunião, para que possa mandar esse projeto de lei para a Câmara Municipal. Muito obrigado. O projeto de lei de número 003 de 2026 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloco em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de número 004 de 2026, que dispõe sobre o reajuste salarial dos conselheiros tutelares da cidade de Montevidéu, Poder Executivo Municipal. O projeto de lei de número 004 de 2026 está em discussão. Não havendo manifestante, coloco em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de número 005 de 2026, que altera o artigo 17 da Lei Municipal de número 1570, de 1º de abril de 2025, para redefinir a vinculação administrativa do Conselho Tutelar, Poder Executivo Municipal. Está em discussão o projeto de lei de número 005 de 2026. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de número 006 de 2026, que altera a lei de número 1585, de 24 de abril de 2025, e dá outras providências. Vereador Maurício Pereira Leão. O projeto de lei de número 006 de 2026 está em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de número 007 de 2026, que institui o Fundo Municipal do Saneamento Básico e Ambiental, que dispõe sobre sua estrutura, receitas, governanças e aplicação e dá outras providências. Poder Executivo Municipal. O projeto de lei de número 007 de 2026 está em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de número 008 de 2026, que institui o Fundo Municipal da Procuradoria para a gestão e distribuição dos honorários advocácios de sucumbências e dá outras providências. Poder Executivo Municipal. O projeto de lei de número 008 de 2026 está em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de número 009 de 2026, que dispõe sobre o reconhecimento das igrejas e templos de qualquer culto como agentes promotores de cultura no município de Montevidéu, Goiás, a integração das suas atividades à Secretaria Municipal de Cultura e da outras providências. Vereador Danildo Rodrigues dos Santos. O projeto de lei de número 009 de 2026 está em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. É igual eu falei agora mesmo, né? Que talvez não está entrando em discussão, porque já foi votado o primeiro turno, viu, Lourenço? É por isso que talvez não está tendo a discussão. Muito obrigado. Aprovado por unanimidade de voto. Veto integral de número 013 de 2025, autógrafo de lei de número 1627, que institui no âmbito do município de Montevidéu, Goiás, o plano de incentivo municipal a esportes radicais e dá outras providências. Poder Executivo Municipal.
O veto de número 003 de 2025 está em discussão. Pela ordem, a vereadora Danila. Cumprimento a todos, com boa noite. Esse veto ele vem de encontro ao nosso projeto de lei, que infelizmente não passou no Executivo, sobre os esportes radicais do nosso município, a ser feitos e destinados ali no nosso parque de exposição. Teve alegações sobre a questão de algumas adequações para a segurança. Sou de total acordo, porque a gente quer que seja feito o esporte radical com segurança para a população de Montevidéu, porém não vou desistir. Farei adequações nesse projeto e colocarei em pauta novamente até ser aprovado. Meu muito obrigado. O veto de número 003 de 2025 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam com a comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Veto parcial de número 014 de 2025, autógrafo de lei de número 1628 de 2025, que institui a política municipal de atenção integral à mulher com endometriose no âmbito do município de Montevidéu, Goiás, e dá outras providências. Poder Executivo Municipal. O veto de número 014 de 2025 está em discussão. Pela ordem, vereador Danila. Esse também é um veto do nosso projeto sobre a integridade da mulher com endometriose, onde está tirando um parágrafo, né, desse projeto de lei, porém, a lei vai permanecer no município. Então, a gente continua aí lutando por essa causa tão importante, que é a integridade da mulher com endometriose. Sabemos a dor física, emocional e psicológica que essas mulheres têm que ter em acolhimento na nossa cidade de Montevidéu. Enquanto estiver aqui, continuarei lutando por todas. Muito obrigado. O veto de número 014 de 2025 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Parecer da Comissão de Constituição, Legalidade, Justiça e Redação da matéria do veto de número 015 de 2025. São autores prefeito municipal Edson Bueno Coutinho. O assunto veta total o autógrafo de lei de número 1629 de 2025 do município de Montevidéu, que institui no âmbito do município o programa Atendimento de Médico nas creches e escolas municipais e dá outras providências. Trata a presente matéria de veto total do prefeito municipal a autógrafo de lei de número 1629 de 2025, que institui no âmbito do município de Montevidéu o programa Atendimento Médico nas creches e escolas, e dá outras providências. Sustenta o prefeito municipal, nas razões do veto, que a autógrafo de lei invadiu a esfera administrativa, incorrendo-se em vício formal, alegando que o artigo 2º e parte do artigo 3º invadiram a matéria de competência privativa do Poder Executivo. Especificamente, ao dispor sobre a obrigatoriedade de os profissionais serem servidores do quadro de funcionário do município. Realizando o protocolo, o referido projeto entrou na pauta das sessões ordinárias e apresentado em expediente. Foi encaminhado a esta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, a fim de ser apreciado quanto aos seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme o previsto no artigo 101 do Regimento Interno. A fundamentação é que, quanto às razões do veto manifestadas pelo prefeito municipal, passamos o análise. O veto em análise aponta como justificativa usurpação de competência alegando inconstitucionalidade da respectiva lei por invasão de iniciativa, ofendendo o princípio da separação dos poderes e alegando ainda que o legislador impõe obrigações ao Poder Executivo. Deste modo, é entendido pacífico que a matéria de lei que não interferem na estrutura e no regime jurídico do Executivo,
não invade, não usurpa a competência do Executivo. Assim, no caso em tela, não ficou demonstrado que o autógrafo de lei de número 1629 de 2025 possui vícios que impeçam a sua aprovação e implementação. Portanto, em análise ao dispositivo legais, ao entendimento jurisprudencial, entende-se pela ausência de vício formal e material, sendo legítimo o poder de iniciativa do Legislativo sobre a matéria em análise, não configurando usurpação de competência e, consequentemente, não insurgindo em inconstitucionalidade. O parecer da comissão é pela rejeição. Pela rejeição é o parecer. O parecer do veto integral de número 0015 de 2025 está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Maurício Leão. Senhor presidente, demais colegas vereadores, assim como o voto da comissão, que é pela rejeição do veto, eu gostaria de contar com o apoio dos vereadores, porque a forma que nós fizemos o projeto, e eles alegaram aí, através do veto, não foi o que nós fizemos no projeto. O projeto não pede para contratar mais profissionais, é para usar os próprios profissionais que já temos. Então, não vai gerar despesa para o município, vai gerar melhoria no atendimento, para cuidar das crianças antes de não precisar ir no hospital, que às vezes nem tempo tem para ir no hospital. Então, gostaria de contar com o apoio dos nobres vereadores aí, para que a gente possa derrubar esse veto, porque ele não usurpa o poder do prefeito. Na verdade, nós estamos votando sem gerar despesa para o município. O parecer e o veto integral de número 0015 de 2025 continua em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Luiz Ribeiro. Cumprimento a mesa diretora na pessoa do nosso vereador Júlio Berto, aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, ao público, os internautas. Como o vereador Maurício, autor do projeto, falou, a gente também concorda. E eu queria lembrar uma outra coisa. Isso aí não é uma particularidade do prefeito Edson só. Geralmente, o Poder Executivo de outros municípios também, quando surge algum projeto na Câmara, feito pela Câmara Municipal, eles tentam não deixar passar para que o vereador, às vezes, no caso, não cresça politicamente. Mas quando estão no palanque, eles só fazem promessa, que eu vou fazer de tudo para as pessoas mais carentes, para as minhas criancinhas, abraçam uma criança, a criança tudo suja, ela abraça assim também. Esse é o político brasileiro. Então, agora, está na hora, prefeito Edson, da gente te dar uma resposta. Esse projeto, eu tenho quase certeza que nós vamos derrubar esse veto seu e você vai ter que engolir isso aí. Porque tudo que você prometeu em campanha, você não fez ainda 20% do que foi prometido. Então, está na hora de começar a fazer alguma coisa. Muito obrigado. O parecer pela rejeição do projeto de número 0015 de 2025 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nesse comissão e o contrário se manifeste colocando-se de pé. Aprovado. Aprovado por unanimidade de votos o parecer e derrubado o veto. Veto integral de número 001 de 2026, a autógrafa de lei de número 1637 de 2025, que dispõe no âmbito do município de Montevidéu o programa atendimento médico nas creches e escolas municipais e da outras providências. Poder Executivo Municipal. O veto de número 001 de 2026 está em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nesse comissão e o contrário se manifeste colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de número 006, que requer envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando do mesmo gestão junto ao setor competente para a criação do Programa Municipal de Apoio às Ações Sociais
desenvolvidas por igrejas e instituições religiosas, com foco em atividades de relevância, interesses públicos e social. Vereador Francisco Simbal Alves de França. O requerimento de número 006/2006 está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Francisco Simbal. Boa noite a todos, senhor presidente, os colegas vereadores, vereadora. De antemão, gostaria de agradecer ao senhor presidente. Ontem tive a fala, mas esqueci de agradecê-lo, mas hoje estou tendo a oportunidade, pela compreensão que o senhor teve de retirar o meu requerimento de ontem de pauta, para que não estava presente na terça-feira, não pude chegar a tempo. A gente sabemos que acontece imprevisto, que a gente às vezes não tem controle, mas Deus sabe todas as coisas. E muito obrigado pela compreensão. E esse requerimento que trago em pauta hoje é para que o prefeito, o executivo da nossa cidade, venha olhar mais com carinho sobre as atividades que as igrejas, que as instituições evangélicas realizam, os serviços com as famílias mais carentes. Sabemos que a prefeitura tem seus trabalhos, mas as igrejas também elas desempenham um belíssimo trabalho, acolhendo aquelas crianças que por muito tempo ali não tem período de ficar em casa, os pais trabalham, a mãe trabalha, e as igrejas elas prestam um belíssimo trabalho, com programas também educacionais, programas ali com as crianças, com cursos também para as pessoas também. E como a gente tem destaque, a Igreja Batista, do pastor Suedi, que tem ali um trabalho excelente. Eu creio que a semana toda tem trabalho ali pelo período da manhã, da tarde. Meus filhos já participaram e é muito relevante o trabalho que ele presta na nossa comunidade. Eu gostaria que o prefeito tivesse uma parcela de contribuição com essas instituições, de alguma forma, que ele estivesse estudando, para que viesse dar um apoio para essas igrejas estar prestando seu trabalho ainda mais, com mais qualidade ainda, com mais apoio. Eu creio que isso é muito relevante para a nossa cidade. Então, trago esse requerimento e peço que ele olhe com carinho e peço aos colegas vereadores que me ajudem para apoiar esse requerimento. Obrigado. O requerimento de número 006/2026 continua em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Danildo. Boa noite, à mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, e o público aqui presente e os internautas que nos assistem em casa. Quero parabenizar, vereador, pelo requerimento, viu? E que o prefeito adere esse requerimento seu e atenda. E é muito gratificante quando se faz um requerimento que vai de encontro com as obras de Deus, Parabéns aí, viu? O requerimento de número 006/2026 continua em discussão. Pela ordem. Pela ordem, a vereadora Danila Souza. Quero aqui parabenizar o vereador Ceará pelo requerimento. Realmente, vereador, é belíssimo o trabalho, principalmente vamos citar o exemplo aqui do pastor Suedi, que é das crianças ali da escolinha, do PEP, temos ali aula de reforço, atividades, tardes divertidas, e sabemos que tudo isso gera-se um gasto. E assim como foi aprovado vários projetos aqui para a Igreja Católica, da festa da Nossa Senhora da Abadia, que possa haver um projeto também para os evangélicos, que possa haver um projeto que possa destinar da cultura algum tipo de verba para esses trabalhos. É um trabalho social muito bonito, que vem acolhendo as nossas crianças. Então, a gente vê que vem a somar, E tudo assim, a gente vê para as igrejas evangélicas, às vezes é um pouquinho mais difícil. A gente vê, vai pedir um ônibus, não pode, às vezes tem que levar os nossos jovens em algum retiro, não pode, a gente entende as formas que tem que ser trabalhada. Mas agora temos aí uma Secretaria de Cultura, vamos abraçar, vamos ver uma forma legal, que possa estar ajudando, algum tipo de verba que possa estar ajudando essas igrejas a continuarem com esse trabalho social que vem de encontro à sociedade e, principalmente, às pessoas mais carentes, que são aquelas que não vê saída e as igrejas estão ali para acolher e fazer o seu melhor. Então, que possa mandar para essa casa um projeto de lei que valorize também as igrejas evangélicas do nosso município. O meu muito obrigado e parabéns, vereador. O requerimento de número 006/2026 continua em discussão. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Francisco Simbal.
Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado aos colegas vereadores, vereadora, Danila, Danildo. Eu gostaria de destacar também mais um ponto importante. Você falou do custo, né, Danilo, que tem, e a gente não sabe a gente sabe muito bem que hoje a gente não consegue fazer nada sem ser o lado financeiro, né, para ajudar. E alguns dias atrás, eu estava na casa do pessoal, dos colegas da gente, e aí tinha um aniversário lá, no filho deles lá, e aí teve uma janta lá, depois a gente foi comer um bolo lá, e aí o bolo gostoso, né, eu falei, rapaz, que bolo gostoso, aí a menina da casa falou, não, eu mesmo que fiz, né. Aí foi falar onde que aprendeu, acho que foi com um curso lá da igreja lá, e eu falei assim, rapaz, que interessante, né? Que coisa boa, né? Que estão adquirindo conhecimento. E ela está até pensando em fazer bolo para vender, né? Eu falei, está vendo que isso é gratificante. Então, que o prefeito olhe isso com carinho. Que às vezes, não dá para ajudar de uma forma, ajuda de outra. Você falou a questão dos ônibus. Não dá para ajudar com ônibus, ajuda com a questão financeira. Manda um projeto de lei que a gente, né, aprova aqui para ter todo o respaldo da gente aqui. Então, assim, que não seja nada feito, né, com a desordem, né? Mas que seja feito com um amparo jurídico, para não ter nenhum problema futuramente. Tá? Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento de número 006 de 2026. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nesse como estão e o contrário se manifeste colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de número 013 de 2026, que requer envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando do mesmo gestão junto ao setor competente, estudo de viabilidade de instalação de bebedouros públicos para pessoas e animais pets nas praças públicas do município. Vereadora Tainara Santos da Silva Cruvinel. O requerimento de número 003 de 2026 está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Tainara Cruvinel. Cumprimento meus colegas vereadores, vereadora, o público aqui presente e quem nos acompanha em casa. Então, eu fiz esse requerimento e peço que, quando fizerem a reforma nas praças, revitalizações que está precisando, que sejam instalados esses bebedouros. Eu já fiz um requerimento aqui para colocar um bebedouro numa praça, mas não fui atendida. Mas eu peço que seja atendido esse quando fizerem as reformas. Por quê, gente? Muitas pessoas caminham nas praças, até mesmo vai atender até quem cuida da nossa cidade, que faz a limpeza da nossa cidade, que trabalha de sol a sol, está passando ali, está limpando, está cortando a grama, tomar uma água gelada. E para os pets também. Hoje, os pets fazem parte das famílias e eles passeiam com seus donos. Então, eu peço o apoio dos meus colegas vereadores, eu acredito que não seja tão caro e fica bonita a cidade. Então, peço o apoio de vocês e que o Executivo atenda a esse pedido. Obrigada. O requerimento de número 0013 de 2026 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nesse como estão e o contrário se manifeste colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de número 014 de 2026, que requer o envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando a mesma gestão junto ao setor competente, estudo de viabilidade, contratação de um médico endocrinologista para atender em nosso município. Vereadora Danila Souza Silva. O requerimento de número 014 de 2026 está em discussão. A ordem. Pela ordem, vereadora Danila. Eu coloquei esse requerimento para pedir para a nossa secretária de saúde que contrate esse endocrinologista, que ele é um médico especialista para quem tem diabetes, para quem tem doenças, principalmente a questão da obesidade, distúrbios de tireoides, para que eles possam ser acompanhados mais de perto, sem precisar sair do nosso município para Quirinópolis ou outra cidade. A gente sabe que demora muito. O diabético, para ele sair, ele tem que ter todo um regulamento ali em questão das insulinas, de como levar essas insulinas para tomar. Então, já temos tantos especialistas bacanas atendendo no AME ali. O AME hoje é rico em especialistas, temos ortopedistas, ginecologistas, as ultrassons que são feitas. Então, vamos tentar, secretária, eu sei que a senhora já deve estar vendo essa questão, mas reforço o apoio aqui da Câmara para que atenda com a contratação de um endocrinologista, para que venha atender essas pessoas com diabetes, com
com as doenças de tireoide, né, da questão da obesidade, para que possa acompanhar, para que tenha prevenção também das complicações graves e fazer a redução das internações desses pacientes. São muitos nossos pacientes diabéticos do nosso município e a gente vê a carência de termos um endocrinologista no nosso município. Então, eu peço que a senhora, encarecidamente, contrate esse profissional para atender no nosso município, no conforto aqui da nossa cidade, os nossos pacientes que tanto merecem. Meu muito obrigado. O requerimento de número 014/26 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nisso como estão e o contrário se manifeste colocando-se de pé. Hoje nós não temos assunto parlamentar, né? O requerimento de número 014/26 foi aprovado por unanimidade de votos. Hoje, como nós não temos assunto parlamentar, porque ninguém escreveu, né, eu quero fazer um agradecimento aqui para todos os vereadores, por seus requerimentos, pelas aprovações, mas eu vou falar num requerimento aqui que foi falado agora do número 006, do vereador Francisco Simval, né? Muito importante, foi falado várias coisas, e o pastor Suedi, que faz aquele trabalho belíssimo ali, com a aula de reforços, que os alunos ficam ali, né? Que é uma parte de uma creche, mas que tem um trabalho excelentíssimo. Foi falada a questão dos ônibus, para atender também os evangélicos, mas eu vejo hoje que nós começou esse ano, com as emendas impositivas, nós podemos ajudar aquela instituição. Quem sabe, se estiver tudo regularizado, né? Eu acredito que nós podemos ajudar cada um, destinar alguma coisa ali, porque é um trabalho belíssimo do Suedi. Eu agradeço a presença de todos, e em nome da GCM, em nome do Carlão, da Negrinha, que está aqui presente hoje, em nome da Frávia Base, o público aqui presente, eu agradeço a presença de cada um de vocês, e declaro encerrada a presente sessão. A próxima sessão amanhã em horário regimental.